A arte de conquistar superpoderes mentais. Henrique Feixeus. Este livro está baseado em um dos mais completos estudos que se tem em relação ao cérebro humano, que sempre poderá melhorar a si mesmo. Com as ferramentas desta obra, o autor Henrique Feixeus deseja que você realmente venha a fazer o esforço necessário para obter os seus superpoderes mentais, visto que você virá a ser um dos poucos a alcançar estes poderes. Este livro trata da maneira como você poderá se comunicar consigo mesmo. Portanto, aproveite a oportunidade. Ativando a sua criatividade. Você poderá ser criativo quando quiser. Através de criatividade eficiente, você assume o controle da formação das suas ideias no cérebro. E esse controle é decisivo para qualquer super treino mental, independentemente de você querer melhorar a sua memória ou a sua vida. Controlar os processos mentais e desenvolvê-los até a condição de superpoderes é um exercício de pensamento criativo. Será mesmo? Criatividade não seria apenas uma coisa que alguns têm e outros não. Todos os seres humanos são criativos na maneira de agir ou de pensar. Tudo o que você vê à sua volta, desde o pequeno rolo de papel higiênico, é resultado de uma ação criativa. Ainda que a criatividade possa se apresentar como uma espécie mística de superpoder mental, todos podem usar dessa força, mesmo quando afirmam que não são criativos. Ter criatividade significa combinar duas ideias separadas e, a partir daí, criar algo novo. Treinamento: poder entrar em uma posição criativa sempre que você quiser, é um superpoder mental poderosíssimo. Muitos acreditam erradamente que as soluções e as ideias criativas caem do céu. Mas a maioria dos conhecimentos criativos profundos surgem depois de longo e duro trabalho dedicado. A criatividade é justamente o resultado do trabalho duro, em combinação com uma capacidade de ser original e de ter um pensamento prático. Portanto, o que conduz a um bom nível criativo é treinar sua capacidade de pensar desfocadamente. As novas ideias são apenas um certo número de velhas ideias que acontecem precisamente, ao mesmo tempo. Para conseguir isso, você precisa ter em mente ao mesmo tempo uma grande quantidade de imagens, pensamentos e reflexões, com a capacidade de saltarem de um lado para o outro e de se chocarem. Se você não está preparado para errar de vez em quando, então, você nunca irá melhorar. As pessoas, na sua maioria, evitam errar porque estão com medo de parecerem fracassadas. Lembre-se de que um erro não tem valor negativo em si. É você quem vai escolher se ele será negativo ou não. Um erro é o resultado de uma linha de pensamento que você não tinha previsto. Em outras palavras, é uma experiência que você precisa viver para melhorar e afinar as suas ferramentas. Por isso, é muito importante que se torne um expert em como aprender a partir dos seus erros, sabedoria que utiliza para assumir novas orientações. Quando você assume uma orientação que ninguém assumiu antes, os seus erros são os únicos que podem ajudá-lo a melhorar. Quando você descobre um caminho que ninguém percorreu antes, serão os seus erros que poderão ajudá-lo a ficar melhor. Medo e criatividade caminham juntos. Absolutamente. As duas palavras têm uma relação contrária, quando uma é forte, a outra fraca. Na realidade, nós censuramos muitas vezes as nossas ideias criativas já antes de ousar colocá-las no papel. Evitamos sair pela frágil área mental onde somos criativos porque estamos com medo de não conseguir realizar nossos propósitos ou até ser mal-sucedidos. Existem 5 diferentes tipos de medos que podem travá-lo antes mesmo de começar. 1. O medo de ser ridicularizado nos leva a construir muros e nos mantém longe de testar coisas novas. Se sofre com este tipo de medo, você deve tentar cercar-se de pessoas que pensem como você. 2. O medo de perder o que se tem. Para vencer este medo, não fique parado, faça qualquer coisa. Não é necessário ser tão preciso. O importante é que você faça algo. 3. O medo de ser ofendido. Lembre-se, a sua maneira de agir e de pensar não é você.
É o resultado de seus desejos, da sua procura e da vontade de agir segundo eles com as ferramentas que você possui. Quando as suas ideias não têm mais sucesso, isso não significa que você seja um mal-sucedido. 4. Medo do desconhecido. Para vencê-lo, saiba que quando as coisas começarem a dar errado, resta pensar como tudo se resolveu bem em situações anteriores. Você se safou antes e, portanto, poderá se safar agora também. 5. Medo de ser denunciado. Para lidar com ele, a única coisa que você poderá fazer nessa situação é continuar a agir. Não ligue para aquela pequena voz que lhe disser desta vez que todos vão ver que tipo de fracasso e de idiota você é. Desperte seu poder supercriativo, seja criativo precisamente quando você quiser, otimize o seu superpoder, agora que você sabe que já tem um. Uma técnica boa e clássica de agir ao enfrentar inesperadas soluções criativas é pensar em como os outros teriam resolvido o problema. O que alguém que eu admiro teria feito? O que alguém que é precisamente muito bom para resolver esta situação teria feito? Como ele veria o problema? Como ele agiria neste caso? Que conselho ela daria? Todas as pessoas carregam consigo uma única personalidade e com isso um único ângulo para ver como a solução se apresentaria. Existem muitas maneiras de deixar um montão de coisas na cabeça e, mesmo assim, não se esquecer de nenhuma. Você precisa documentar os seus pensamentos, rapidamente. Antes de eles voarem e desaparecerem novamente, você está pronto para anotar alguma coisa, mas fica preso por e-mails quando descobre que tem 5 mensagens por ler ou começa a corrigir todas as palavras mal escritas. Durante esse tempo perdido, você acaba se esquecendo do que pretendia anotar. Por isso, compre algumas canetas e papéis. Em todos os lugares onde você costuma estar, você vai deixar uma pequena porção desses papéis e uma caneta. Quando tiver uma ideia, poderá descrevê-la no papel e esqueça-a depois, você não precisa mantê-la na cabeça. Todas as noites você vai dar uma volta na sua casa e reunir todos os papéis onde escreveu alguma coisa. Essas anotações serão separadas por temas ou propósitos, como, por exemplo, aquilo que você pretende realizar logo, aquilo que pode ficar para depois e ideias que precisam ser desenvolvidas. Independentemente da forma como vai sortear os papéis, você tem agora um montão deles com todas as ideias importantes do dia. E você não esqueceu nada. Use tudo aquilo que você tem à sua volta, use os tais 5 minutos que você tem de esperar pelo ônibus todas as manhãs. Esses pequenos buracos no tempo valem ouro para meditar ou focar em qualquer assunto. Pense no que está à sua volta, o ambiente em que vive é importante para aquilo que você pensa. Seja alegre e divirta-se, certamente, que tem mais facilidade em encontrar soluções para os seus problemas, independentemente se são problemas particulares ou relativos ao trabalho, está de bom humor. Quanto mais você se diverte, melhor funciona o seu cérebro. A boa disposição parece nos ajudar a pensar mais claramente e associar ideias com mais liberdade. Faça uma lista dos seus comportamentos habituais em detalhes. Tente recordar como você faz as coisas, por exemplo, como você se veste todas as manhãs, que caminho toma para chegar ao trabalho, como você come e bebe, como saúda as pessoas conhecidas, o que faz primeiro quando chega em casa, o que faz antes de se deitar, e assim por diante. Ao anotá-los, você chega à conclusão de que os hábitos conduzem facilmente a uma maneira de estar no mundo completamente automática, sem precisar pensar naquilo que estamos fazendo. Faça pequenas mudanças de hábito para ajudar seu cérebro a ser espontâneo e perguntador, uma qualidade necessária para qualquer superpensador criativo. É também muito importante saber descansar. Existem momentos durante o dia em que você perde a concentração. Talvez você sinta muito mais cansado do que o comum, ou então fica meio tonto e tem dificuldade de reunir os pensamentos. Tudo isso é sinal de que o seu corpo está prestes a entrar no chamado descanso do ultra-indiano.
Esse ciclo, consequentemente, repete-se, mais ou menos, a cada hora e meia. Você se sente desconfortável e talvez até depressivo. Por isso, é importante que você deixe o seu sistema fisiológico ter o descanso de que precisa. Lembre-se de que criatividade depende de combinar dois pensamentos completamente diferentes para chegar a um lugar novo onde você nunca esteve. Não se mate pensando que, em certas situações, não ajuda nem basta ser muito criativo porque o resultado que você vai obter é regulado pelo acaso. O melhor que pode fazer é não planejar nada e não tentar interferir. Quando faz isso, na maioria das vezes, o resultado sai ainda pior. A atitude mais criativa nesse caso é deixar que o acaso assuma o controle. Pensar criativamente e inventar novas combinações de pensamentos, no início, poderá ser considerado difícil, mas como você deve ter notado, basta apenas treinar. O seu primeiro superpoder mental está no lugar. Utilizando o cérebro corretamente. Ao contrário do que acreditávamos, não fomos criados para ser pessoas especialmente racionais. Os nossos pensamentos incluem uma confusão de diversas redes que não são especialmente racionais, mas, em vez disso, criam sentimentos. Toda a vez que você tenta tomar uma decisão racional, o seu cérebro é invadido por sentimentos. Mesmo se você tentar ser analítico e contido, os impulsos sentimentais influenciarão o seu julgamento e o seu discernimento, sem que você saiba disso. Por vezes, esses sentimentos dirigem até os seus pensamentos por completo. O seu cérebro consciente não faz a menor ideia a respeito dos fundamentos de que é construído. Ele ignora toda a atividade que acontece onde temos os nossos sentimentos conscientes. É por isso que temos sentimentos, eles são uma janela para o nosso inconsciente. Eles são os representantes de todas essas informações com que nós trabalhamos, mas não entendemos. Os nossos processos conscientes são apenas uma pequena parte de tudo o que o nosso cérebro faz. Os nossos sentimentos também não são uma sequência de acasos, eles são uma reação em relação às informações, às quais não podemos chegar diretamente com a nossa consciência, por exemplo, as nossas experiências. Todas as nossas decisões são tomadas em relação à maneira como o mundo se mostra em geral. A atividade mental humana é como uma tesoura. Uma das lâminas da tesoura é o cérebro. A outra é o meio em que o cérebro se encontra. Para entender como o cérebro funciona, você tem de olhar para as duas lâminas ao mesmo tempo. Tudo está junto, o mundo em volta, as nossas necessidades e os nossos sentimentos todos nos influenciam por igual, ou mais do que a nossa razão quando temos de tomar uma decisão. As emoções, apesar das suas influências irracionais, são essenciais para tomar decisões racionais. Quando o mundo nos apresenta uma grande possibilidade de escolhas, onde devo morar, com quem devo casar, onde devo investir o meu dinheiro agora, ele envia uma sabedoria emocional recebida através de nossos sinais de experiência que dão forma à decisão, eliminando certas alternativas e acentuando outras já desde o início. As emoções apontam para nós a direção correta, a fim de que possamos achar um lugar onde a lógica seca se imponha como a melhor. Desta forma, o cérebro emocional é tão comprometido no raciocínio quanto o cérebro pensante. Desperte o seu superpoder inteligente quando for tomar decisão, você deve utilizar o seu consciente para reunir todas as informações de que precisa. Mas não tente analisar as informações conscientemente. Em vez disso, tire umas pequenas férias para pensar conscientemente e deixe o seu inconsciente digerir todas as informações. Seja como for que a sua barriga se porte, a sua intuição, o seu marcador corporal, ou seja lá o que for, depois conte tudo para si mesmo. Essa vai ser, com toda segurança, a melhor alternativa. Todos aqueles que têm de tomar decisões o tempo todo, de chefes em grandes empresas até jogadores de pôquer, podem ganhar mais usando um processo pensante mais emocional.
desde que tenham bastante experiência na área em que serão chamados a tomar decisões, ou seja, que as suas células receptoras de dopamina tenham sido bem treinadas. Você, mesmo assim, não deve gastar muito tempo para, conscientemente, avaliar os prós e os contras. As decisões mais difíceis são aquelas que exigem mais emoção. Pode ser um pouco difícil aceitar esse pensamento. Nós costumamos prever o contrário. Você confia nas sensações de sua barriga para decidir o que deve comer no almoço, mas não para decidir qual carro deve comprar. Mas o julgamento popular decidiu pelo contrário. São os problemas mais fáceis os considerados mais próprios para o cérebro racional. Agora, você vai passar a evitar cometer os 3 erros normais que nos fazem tomar decisões que depois nos causam aborrecimentos, graças à nossa vontade de tentar ser completamente racionais. Falsa economia, tendência a ver apenas os aspectos econômicos e ignorar os aspectos de vivência. Falsa ciência, tendência a ver apenas o lado objetivo, atributos concretos que são simples de medir, e ignorar o lado subjetivo, de atributos menos rigorosos quando se vai fazer uma escolha. Falso funcionalismo, tendência a focar na meta principal com uma decisão e ignorar outros aspectos que, no entanto, são importantes para toda a experiência. Portanto, você deve treinar os dois lados, o racional através de não tentar analisar muitas variáveis demais, de evitar generalizações confortáveis, mas ruins, de saber quando deve e não deve bloquear os impulsos emocionais e de não priorizar unidades métricas em vez de valores baseados em vivências. Você deve treinar as emoções de modo que venha a saber quando deve escutar ou não o que elas lhe dizem e deve assegurar-se de que sempre receberá retorno das suas ações baseadas nas suas emoções, se foram corretas. Quando você encontrar um equilíbrio funcional entre essas duas maneiras de pensar e souber como sempre concretizar coisas que são difíceis de entender, assim você terá encontrado, também, a força para poder realizar superdecisões. Encontrando a felicidade. As emoções positivas fazem com que você tenha vários pensamentos e realize várias ações a mais do que antes. A sua capacidade mental, simplesmente, vai aumentar. Um aumento da sua atividade mental muda também a sua estrutura mental para sempre, visto que você poderá zerar as suas novas ideias. Dessa forma, criam-se recursos em você, o que conduz a uma imagem sua muito melhor e ainda mais condições mentalmente positivas. Existem os ganhos diretos, por exemplo, você aprende novas coisas com mais rapidez quando está alegre do que quando está triste. Portanto, trabalhe para ficar alegre se você tem muita coisa para estudar. Assim, os estudos ficam na cabeça com mais facilidade. Sentimentos positivos desencadeiam uma série de qualidades cognitivas e comportamentais, todas boas para nós: melhor atenção, maior capacidade de memória, melhor capacidade verbal e aumento da curiosidade. Se você se perguntou por que razão poder seguir e ser positivo o tempo todo seria uma superforça, agora teve a resposta. A positividade dá ao seu cérebro recursos importantes, a que antes não tinha acesso. E você fica mais esperto e mais criativo, o que por sua vez faz com que utilize todos os outros superpoderes muito melhor. Mas lembre-se de uma coisa: a felicidade, como a moderna psicologia a vê, não acontece por acaso, ninguém fica feliz por acaso. É sempre resultado de posição consciente e de ações para alcançar metas. Existe uma quantidade de pontos principais que precisam ser cumpridos para que você se sinta bem. Desperte a sua super força feliz. Escolha quando e como você vai escolher, fique alegre com o que você tem, em vez de ficar desapontado com o que não tem. Concretize aquilo que está bom nas suas escolhas fazendo uma lista de boas escolhas. Escreva no papel 3 boas coisas em relação a cada escolha feita na semana anterior, grande ou pequena. Considere que, apesar de tudo, foram escolhas muito boas. Altruísmo egoísta, dê um pequeno i.
Inesperado presente a alguém à sua volta. Quem receber o presente ficará alegre. E você vai se sentir bem ao assumir a sua atitude altruísta. Crie uma vida rica em contrastes. Contrastes e mudanças são fontes de felicidade. Se mantiver os olhos abertos, você vai notar que o dia a dia está cheio de possibilidades de tais vivências de contrastes. Lembre-se de fazer regularmente qualquer coisa muito diferente do que está fazendo agora. Nada é mais fácil do que isso. Ria-se disso, pense em alguma coisa que você ache desagradável, talvez até lhe cause medo, mas como você não quer estar com medo por muito tempo, tente ousar espantar essas ideias dos seus pensamentos e, ao mesmo tempo, ria-se disso. Talvez você tenha que fingir que ri, no início, mas isso não faz mal. O importante é fazer isso. Dê ao seu cérebro a direção certa, quanto mais você se ligar para as oportunidades de felicidade no dia a dia, mais emoções positivas o seu cérebro vai procurar encontrar em si mesmo. A alegria dirige o seu foco para mais alegria, segundo o princípio de que você, de repente, vai ver carrinhos de criança por todo lado, só porque acabou de saber que está grávida. Aquilo que você coloca no seu cérebro é uma coisa de que você vai encontrar muito mais. Derrube a depressão fazendo alguma coisa, estabeleça novas metas para si mesmo. Não exagere. Pense que não tem mais tanta força quando está por baixo. As metas não precisam ser inatingíveis. Precisam ser equilibradamente elevadas de forma que você possa aguentar enfrentá-las e saber que vai ser bem-sucedido. Durma bem, não durma mais do que 9 ou menos do que 5 horas. Tente diminuir a atividade física antes de dormir e não trabalhe no mesmo ambiente que dorme. Lembre-se de que esse superpoder não serve apenas para se tornar intoleravelmente alegre, serve igualmente para ousar ter pensamentos criativos, inovadores e inesperados que você jamais pensaria. Ser feliz é ser inteligente e ao mesmo tempo, sentir-se bem. Utilizando as relações e as redes sociais. Quando se diz que o homem é um ser social, isso não significa apenas que é bom para nós a integração entre seres humanos. De fato, nós não temos escolha, o nosso cérebro está programado para ser parte de uma rede maior de outros cérebros. Nós não somos apenas psicologicamente, mas também biologicamente preparados para colaborar uns com os outros. O comportamento como empatia, algo que nós antes considerávamos como sendo uma capacidade que devíamos aprender, parece mais agora como algo que já está inscrito no nosso DNA. O nosso cérebro está programado para construir pontes para outros cérebros através do envio e da recepção das nossas emoções internas, o que nos permite influenciar tanto os pensamentos como o corpo daquele com quem nós estamos. Também está programado para ser empático, visto que isso constitui uma grande vantagem evolucionária, significa que será muito mais fácil para os nossos descendentes a sobrevivência e para os nossos genes se espalharem se nós entendermos rápido o que as nossas crianças sentem e vivenciam. E quando elas precisam de ajuda. Confiança. Muitos, infelizmente, atravessam a vida e acham que é arriscado demais confiar nos outros. Mas não confiar nos outros é ainda mais arriscado. Obter a confiança de alguém é uma das formas mais fortes de motivação e de inspiração que existem. Nós queremos ser dignos de confiança. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Seja qual for a sua situação, você tem de ficar bom em poder estabelecer, ampliar e reparar situações de confiança, não para poder manipular outros, mas porque essa é a melhor maneira de se relacionar e colaborar com os outros. Para não falar da mais eficiente maneira de conseguir o que você deseja. A arte de criar confiança é um potencial superpoder de mudança na sua vida. Desperte seu superpoder social. Se você quer tornar conhecido um comportamento ou um pensamento, você deve tentar chegar àqueles que se encontram a 2 passos de você, os amigos dos amigos. Assim que chegar a eles, você já vai colocar em movimento os círculos na água que podem atingir milhares de pessoas.
Isso, você poderá fazer de várias maneiras. Aqui está um exemplo: convide os seus amigos e os amigos deles para uma festa e apresente a sua mensagem. Mande imprimir anúncios ou flyers e entregue tudo aos seus amigos para que distribuam. Forme uma ideia que os seus amigos, automaticamente, vão querer passar adiante, fazendo com que ela se torne bastante espetacular. É uma loucura. Já ouviu? Ou porque existe um prêmio para aqueles que espalharem a ideia. Quantos mais nós formos, mais vamos ganhar com isso. Comece a encontrar os seus amigos consequentemente, em ambientes que tenham ligações com a sua nova ideia, uma garagem, se a sua vontade de montar uma banda, ou ao ar livre caso você queira que eles façam exercícios. E faça com que eles proponham para os amigos deles se encontrarem no mesmo ambiente. Dessa maneira, a sua ideia se espalhará, já que o próprio ambiente leva às associações corretas. Grave uma apresentação, peça aos seus amigos que a gravem e falem sobre ela com os amigos deles para que façam a mesma coisa. Dependendo do comportamento ou de qual seja a ideia que você queira divulgar, certos métodos são melhores do que outros. Lembre-se, no entanto, de que para funcionar o melhor possível, é importante o relacionamento pessoal entre os vários passos na rede. É essa relação que faz com que nós confiemos e estejamos preparados para ouvir quando alguém tem uma nova proposta. Reprogramando seus lados ruins. Nós todos temos um calcanhar de Aquiles no comportamento. Muitas vezes, estamos conscientes do que se trata, mas também frustrados porque sempre criamos obstáculos para nós mesmos e prejudicamos o que queremos alcançar. Embora saibamos o que estamos fazendo, não conseguimos mudar nada. Tais comportamentos deixam sempre a pessoa com sintomas de estresse, preocupada com tudo, com dificuldade em começar a trabalhar no que tem a fazer, ou ainda presa em pensamentos não construtivos e negativos. São muitos os que sofrem com isso diariamente. E mesmo que você não sofra disso, um dia irá cair num desses comportamentos de vez em quando. Isso acontece com todo mundo. Quando o seu cérebro ficar cheio desses pensamentos, vai influenciar todo o seu dia no sentido negativo e impedir a sua capacidade de pensar em coisas mais divertidas e criativas. O próximo superpoder serve para se livrar desse tipo de comportamento negativo por meio de mudanças em você mesmo. Para fazer isso o mais cedo possível é preciso programar o seu cérebro. Desperte os superpoderes de seus pensamentos. Esqueça-se das preocupações, faça as perguntas certas, em vez de perguntar a você mesmo porque isto sempre acontece comigo porque eu não gosto de mim mesmo. Ou porque eu não consigo parar de fumar, você deve formular uma pergunta com uma orientação mais positiva. Pode ser difícil encontrá-la logo em seguida, mas para começar você vai trocar todas as perguntas que começam com por que eu não posso. Por como devo fazer para. Acredite e influencie a sua percepção. Na próxima ocasião em que você enfrentar alguma coisa pela primeira vez, deixe de dizer: isto aqui eu não consigo resolver, quem é que eu penso que sou? Em vez disso, diga para si mesmo: vai ser divertido. Diga isso em voz alta, se precisar. Caramba, como nós vamos nos divertir. Motive-se e atinja suas metas, a única coisa de que você precisa é saber o que o motiva e depois utilizar isso com a frequência que puder. A capacidade de combinar planejamento com decisão, checkpoints e emoções positivas vai fazer com que a sua vida seja não só mais simples como mais divertida e melhor. E, acima de tudo, sem aqueles pensamentos sobre eventuais fracassos. Lide com o estresse inútil. Esqueça o seu perfeccionismo, faça anotações e decore-as, considere as armadilhas que podem surgir no dia a dia, não torne as coisas mais difíceis do que precisam ser, aumente o oxigênio do seu cérebro e a circulação do sangue no corpo, respire fundo e não se preocupe consigo mesmo melhorando sua memória. Hoje nós sabemos que a memória é uma função cognitiva e fisiológica acomodada no cérebro.
Sabemos que a memória envolve várias partes do cérebro que, na realidade, cumprem várias funções. Nós sabemos também que as novas memórias se formam a partir da criação de redes físicas entre as células cerebrais. Estas células cerebrais comunicam-se entre si por meio do que se chama de sinapses ou passagens. Cada célula cerebral está equipada com até 20 pequenos tentáculos e os contatos de várias células encontram-se nas passagens onde se comunicam uns com os outros por meio de estímulos eletroquímicos. Quando recebemos novas memórias, mudam essas ligações sinápticas entre as células cerebrais de novas redes, e novas ligações se estabelecem. Nós sabemos que temos dois tipos de memórias, as chamadas memórias de curtíssimo prazo. As memórias de longo prazo são, por sua vez, divididas em memórias declarativas e memórias procedimentais. A memória procedimental é aquela que nós chamamos de nossa memória muscular. É aquela que você usa todas as vezes que toca uma música no piano, prepara uma tacada ou lê estas linhas em voz alta para um amigo surpreso. As informações na memória de curto prazo também não permanecem por muito tempo. Para continuar a memorizar, nós devemos codificar as informações para a memória de longo prazo. O motivo pelo qual nós não conseguimos relembrar muitas coisas deve-se ao fato de que, muitas vezes, nós não nos importamos em como vamos relembrar as coisas como deve ser. Ao contrário do que muitos acreditam, a memória não é como uma videocâmera que registra tudo, em que a parte artística apenas está na maneira de conseguir revê-las. Não seria prático se a memória poupasse precisamente tudo, visto que isso exigiria um grande espaço no cérebro, um espaço que pode ser usado para algo melhor. O conceito de memória seletiva tem, muitas vezes, um tom negativo, mas pelo contrário, é bom que a nossa memória seja seletiva, desde que a nossa escolha seja de informações relevantes. Desperte seu inesquecível superpoder. Treine os seus sentidos. Nós nos lembramos melhor quanto mais impressões sensoriais estiverem misturadas na memória. Isso significa que quanto melhor você for para entender as coisas com os seus sentidos, melhor ainda você vai se lembrar. Pratique a audição, a visão, o sabor, o cheiro e a movimentação consciente para afiar a sua capacidade de entendimento. Teste também a sua capacidade de misturar os sentidos como se mostra determinada palavra. Como se sente um som. Esse é um bom método para fortalecer a memória disso. Movimento. Imagens que envolvam movimento são muito melhores do que retratos pelo mesmo motivo acima, você usa muito mais impressões sensoriais para se lembrar delas. Sexo. Quanto mais quentes, mais pecaminosas e mais úmidas sejam as suas imagens de memória, melhor elas ficam. Portanto, siga adiante. Ninguém ainda está sabendo no que está pensando. Humor. Faça as suas imagens o mais positivas, divertidas, absurdas, ridículas e surrealistas que puder. Quanto mais você se esforçar, mais elas ficarão como únicas, e muito mais fáceis de você se lembrar delas. Evite as imagens negativas que são violentas ou desagradáveis. O nosso cérebro nem quer pensar nisso, caso não seja necessário, o que resulta ser mais difícil pegá-las. Números. Colocar um número de ordem vai facilitar a você o poder de saltar entre as suas diferentes memórias sem perder o rumo. Por isso, os números são embutidos em muitos dos sistemas de memórias. Cores e dimensões. Isso aqui tem a ver, novamente, com os sentidos. Dê às imagens cores e 3 dimensões. Isso estimula o cérebro e essas imagens ficam mais fáceis de relembrar do que as fotografias planas. Exagere. Exagere nas cores, nos tamanhos, nas sonoridades, na realidade, em tudo. Em parte, isso cria, muitas vezes, um efeito bem humorístico, o que é bom para a memória, e em parte a imagem fica especial e impossível de ser trocada por um acontecimento semelhante que talvez tenha ocorrido, realmente. Aprendendo a ler rápido.
Se você vai ler bem e a sério e, além disso, se vai treinar leitura eficiente, o que é um esforço precisamente como em qualquer outro treinamento, deve ver primeiro se tem as condições corretas. Infelizmente, é raro pensarmos que para uma boa leitura exigem-se boas condições e pré-requisitos. 1. O seu livro ou jornal deve estar a uma distância de leitura confortável, o que para a maioria é de 40 a 50 centímetros dos olhos. 2. O livro deve estar com uma inclinação de 30 a 45 graus em relação ao seu corpo. 3. A altura em que o livro deve estar é aquela em que você não precisa angular muito a cabeça para baixo para poder ler. 4. O texto deve estar bem iluminado, caso contrário você vai cansar a vista muito rápido. 5. A luz deve vir de cima ou por trás do seu ombro direito. Desse jeito você vai minimizar eventuais sombras da sua mão e de você mesmo. 6. A sua cadeira deve ser confortável, sem que por isso tenha que ser uma poltrona super almofadada. Você precisa ter uma boa cadeira em que deve se sentar direito. Ler inteligentemente significa saber quando você pode aumentar a sua velocidade de leitura e quando precisa diminuir a velocidade, saber quando você precisa ler e como passar por cima do que não precisa saber. Leitura eficiente não é uma questão de velocidade. É apenas uma questão de usar o mínimo de energia possível para retirar o máximo possível de um texto. Ler em alta velocidade poupa muito tempo. Mas você pode economizar muito tempo, ao definir bem a meta da sua leitura e tornar-se melhor na estrutura de abordagem de um texto usando os métodos que se seguem, portanto, leia todo o texto da contracapa e as instruções do conteúdo. Abra o livro e consulte os títulos dos capítulos. Abra um capítulo e veja como está programado. Atenção a tudo o que não é texto normal, como notas, subtítulos, conclusões, tabelas, notas de pé de página, imagens, palavras em itálico, conclusões, ilustrações, diagramas e estatísticas. Leia um parágrafo ou dois para entender como o autor escreve e quão rico em informações o texto é. Aprenda como a estrutura se desenvolve e onde o importante se encontra nessa estrutura. Despertando o seu rápido superpoder. Em vez de ler palavra por palavra, você vai encontrar 3 pontos por linha, espalhados igualmente, onde seus olhos podem cair e levar consigo um grupo de palavras de uma vez. Essa é uma longa linha e talvez precise de 4 pontos. O ponto está em que você, olhando para apenas 3 lugares, já leu toda a linha, visto que você assumiu as palavras por grupos de 4 ou 5 de cada vez. 1. Abra o seu livro de exercícios onde você terminou da última vez e aponte o seu cronômetro para 2 minutos. 2. Leia durante 2 minutos dessa nova maneira. Mas não leia tão rápido que acabe não entendendo o que está escrito. 3. Conte as páginas lidas e compare o que leu agora com o que leu antes. 4. Obrigue-se a ler 2 páginas do seu livro sem pular para trás uma única vez. 5. Leia as mesmas páginas mais uma vez para ver se alguma coisa importante você entendeu mal ou perdeu por completo só porque não pulou para trás. Eu acho que você vai descobrir que entendeu quase tudo logo na primeira leitura. Insights. É possível desenvolver sua criatividade. Lide com suas emoções, pois elas são decisivas na nossa tomada de decisões. As emoções positivas levam a pensamentos positivos. Substitua emoções ruins e limitantes por emoções que o ajudarão. Desenvolva a confiança nas pessoas, pois só é possível obter sucesso por meio dela. Nossa memória é seletiva, portanto, selecione as informações mais importantes. Para ler rápido e eficientemente é preciso treino. Neste livro, você aprendeu que ao mínimo 7 superpoderes mentais que farão
A diferença na sua e na vida das pessoas que se relacionam com você. Portanto, coloque em prática as técnicas de desenvolvimento cerebral apresentadas nesse resumo para que possa levar seu cérebro a outro estágio de criatividade, compreendendo melhor suas emoções e o impacto delas na sua tomada de decisão e em sua vida social, descobrindo que a felicidade é algo aprendido, além de desenvolver uma leitura dinâmica e melhorar a sua memória.